Gente, bom dia. Assim como eu fiz na matéria de geografia, na matéria de história, a gente também vai fazer a correção dos exercícios, tá? No capítulo 6, né, que foi passado essa semana passada, ok? Então vamos lá. O capítulo 6 fala sobre a formação dos Estados europeus, né, ou a formação dos Estados nacionais. Vamos dar seguimento aí. Essas primeiras páginas a gente fala sobre a Guerra dos 30 Anos, que era essa guerra entre o Estado, entre a política e a igreja, né, para que o Estado possa se firmar. Depois a gente fala sobre a razão do Estado, que é um período onde o Estado vai se firmar como soberano, né, deixando a igreja um pouco para trás, tá? Aí aqui a página 285, né, desse módulo aqui, se eu não me engano é o módulo 3, o módulo 3 vai falar sobre essa questão da soberania versus o meio ambiente, sobre essa questão já que o Estado é soberano, ou seja, todo poderoso, né, no lugar onde ele está, como é que a gente pode tratar dessa questão ambiental, tá? Aí nós temos aqui, ó, agora veja a lista dos países que mais poluem no mundo. Em primeiro lugar nós temos a China, né? E 12º lugar nós temos o Brasil, tá? Primeiro, segundo, terceiro lugar, China, Estados Unidos e Índia. E 12º lugar nós temos o Brasil. Aí a questão aqui, por que nos Estados Unidos a democracia dificulta a tomada de medidas contra a poluição, né? Então, porque a democracia permite a soberania não só da questão do Estado, mas também uma soberania ligada a questões econômicas. A não interferência do Estado nas questões econômicas. Entendeu? Olha só, vamos ler esse texto aqui, ó, soberania versus meio ambiente. O que dizer sobre os Estados Unidos, por exemplo, onde a democracia dificulta as medidas que contrariem o interesse e afetam as eleições? O Congresso dos Estados Unidos não sancionou o protocolo da Conferência de Meio Ambiente de Kyoto e é improvável a mudança, mas ainda com Donald Trump, o mundo é secundário, mas os Estados Unidos estão no mundo integrado, na economia e no meio ambiente. Como se comportará a China, dependente da poluente termoeletricidade do carvão e pressionada pela insuficiência de recursos naturais, e de que a terra agricultável pelas necessidades imediatas de sua enorme população em ascensão no consumismo, compatibilizar o comportamento ambiental de 200 países com o conceito de soberania nacional é um problema do século XXI para estadistas de todo mundo, ou seja, para os chefes de Estado de todo mundo. Tá? Então falou aqui que essa ideia, né, dos Estados Unidos, e eu acrescento aqui a vocês, que se a gente estiver falando dos Estados Unidos, a gente está falando primeiro da soberania de empresas também, né, nas questões ambientais e econômicas. Então o governo americano fica um pouco atrás. Além disso, o governo americano e toda a comunidade americana acredita que os Estados Unidos merecem mais poder do que os outros países. Tá? B. Porque a China depende de um combustível poluente como o carvão. Então, as baixas riquezas, né, naturais lá fazem com que o carvão seja uma alternativa necessária para gerar as termoelétricas, tá? Que são extremamente poluentes porque elas funcionam a partir da queima, né, da combustão. Tá? Assim como um carro polui, uma termoelétrica também polui.
C. Como fazer os países mais poluentes, como China e Estados Unidos, pararem de poluir, uma vez que eles são soberanos e por isso não podemos interferir em suas decisões internas. Então a gente pode tentar fazer, gente, eles aderirem, né, aos tratados, aos acordos, tá? Insistir para o mundo ter políticas ambientais mais rígidas, né, que incluam esses países aí, inclusive com multas e penitências para os que desaprovarem, para os que forem contra os acordos, ok? E D, em sua opinião, qual é a relação entre a riqueza dos países e a poluição que eles produzem? Então, existem países como os Estados Unidos ou como a China, né, que eles fazem os produtos para serem vendidos sem atender às exigências das questões de poluição. E quanto mais esses países crescem, mais empresas surgem e mais essas empresas poluem, tá? Então, a riqueza está diretamente ligada à questão de poluição, porque você fazer uma empresa que não polua, né, uma empresa ecologicamente correta, demanda muito dinheiro. E as empresas do capitalismo, elas priorizam, ou seja, elas dão mais valor à ideia do capital, e essa ideia do capital fica acima da ideia do meio ambiente. Okay? Então é por isso que essa riqueza aí está ligada diretamente à poluição. Vamos lá, ó. Questão 1. Leia o texto abaixo e em seguida responda as questões. Estava presente inicialmente tanto entre rebeldes protestantes como entre defensores católicos. Como consequência do término da guerra, estabeleceu-se não só um novo equilíbrio de poder, mas uma nova regra do jogo, as relações internacionais. Por isso, o Tratado de Westfália, cuja assinatura em 1648 encerrou a Guerra dos 30 Anos, são vistos como um marco na construção da ordem europeia moderna, em que a razão dos Estados, né, a soberania, a hegemonia, o poder absoluto da política regional ali, do país, sobrepõe-se aos princípios religiosos medievais da soberania universal do papado, que havia sido a base das grandes monarquias nacionais antigas, né? Segundo o texto, inicialmente, quem fez parte da Guerra dos 30 Anos? Então, segundo o texto, a Guerra dos 30 Anos inicialmente foi feita entre protestantes e católicos. B. Quais são as consequências do fim da Guerra dos 30 Anos? Aqui, ó. As consequências são o estabelecimento de regras internacionais de convívio entre os países, né? E essa relação daí da razão do Estado, colocando como menos importante nessa questão aqui de soberania nacional o valor da igreja e mais importante o valor do Estado, tá? Segundo o texto, que encerrou a Guerra dos 30 Anos é esse tratado de Westfália, né? É a consolidação aí desse tratado que falava sobre essa razão do Estado, a soberania do Estado. Tá bom? 2. Quais países participaram do lado protestante na Guerra dos 30 Anos? Aí nós temos aí, ó, Suécia, Holanda, Dinamarca e os Principados da Alemanha, né? São os principais aí que participaram. 3. Que motivos incentivaram a revolta por parte dos protestantes? Então, nós temos aqui atrás falando sobre aqui, ó, falando aqui, os católicos se alinharam ao imperador. Cadê? Aqui na resposta está falando melhor. Ó. O motivo da revolta por parte dos protestantes foi a imposição pelo imperador austríaco Fernando II do Sacro Império Romano Germânico do catolicismo na Boêmia, né? Onde tinha uma concentração maior de protestantes. Então você vivia lá, era protestante, de repente o seu rei fala, ó, a partir de agora nosso país é católico. Isso vai gerar
vai gerar problemas aí nessa relação religiosa, né? Ó, complete a frase abaixo, marcando X na alternativa correta. O motivo para a França ter entrado na Guerra dos 30 Anos do lado protestante foi... Aí a resposta é essa aqui. Desculpa aí, gente. A intenção de conquistar alguns territórios sob o domínio dos reis da família Habsburgo. Assim poderiam enfraquecer outros reinos, como o da Espanha e do Sacro Império Romano. Ok? Observe a imagem a seguir e responda as questões. O que a imagem retrata? Então, a imagem retrata nesse plano aqui, né, uma indústria dos Estados Unidos poluindo o ambiente. Tá? B, qual a sua opinião sobre essa situação? Aí a gente vai ter essa discussão aí sobre poluição, né? Essa parte ruim aí das indústrias, tá? E para fazer uma pesquisa sobre a produção abusiva de poluição das indústrias estadunidenses. E vocês vão ver aí coisas bastante sérias, né, em relação a isso aí, tá? Mas vocês vão estudar um pouco mais para frente. Ok? Vamos lá. Aqui, ó. Continuando, gente. Marque X na alternativa correta, referente ao absolutismo. Aí tem o absolutismo é uma forma de governo em que o poder não é exercido apenas por um único governante. Errado, né, gente? Absolutismo absoluto é o rei, tá? B, absolutismo é uma forma de governo em que o poder é centralizado em um único governante. Sim, o rei, tá? E C, o absolutismo é um tipo de economia bastante comum no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. Não é uma economia, né? É uma forma de governo, tá? Pinte de azul as informações referentes ao pensador Maquiavel e de verde o pensador Thomas Hobbes, tá? Escreveu O Príncipe, azul. Criou um contrato social para frear as guerras e impor um poder absoluto a fim de punir os desobedientes. Hobbes acreditava na necessidade de garantir a segurança contra as potências estrangeiras por meio de um governo centralizado. Maquiavel afirmou que o rei deveria ser amado por seus súditos e isso não ocorresse, melhor seria se ele fosse temido. Maquiavel também. Tá? Escreveu Leviatã, Thomas Hobbes. A forma e poder de um Estado eclesiástico e civil, Leviatã ou matéria, tá? Forma de poder de um Estado eclesiástico e civil em 1651. Faça uma pesquisa sobre outros pensadores do absolutismo e suas características. Procure saber mais quais eram as principais ideias de suas obras, de que maneira eles estavam relacionados ao regime absolutista. Eu falei do Bossuet, né, Jacques Bossuet, e ele fala sobre o direito divino do rei. Tá? Então, se vocês usarem isso aí. Além disso, a gente tem Montesquieu, John Locke, entre outros aí que são desse período. Leia o texto abaixo e em seguida responda as questões. O principal meio de troca é a moeda de metal precioso. Graças a ela é possível, sobretudo, comprar e vender. Daí resulta o nacionalismo econômico, uma espécie de perpétua guerra de dinheiro entre os estados. Cada qual procura realizar um comércio de balança favorável, a fim de atrair e guardar o metal precioso. Faz-se, pois, necessário proscrever, né, que é expulsar, as importações de objetos de luxo. É preciso, com efeito, exportar o máximo, exportar mais do que importar, e de preferência artigos fabricados. Tá?
claramente a gente está falando, qual é o assunto do texto? Mercantilismo, né? Características do mercantilismo. Qual é o principal meio de troca da prática econômica citada no texto? Moeda de metal precioso, tá? Moeda de ouro, moeda de prata, moeda de cobre. Qual é o tipo de balança comercial tratada no texto? Quais são suas características? Você vender mais do que você compra, comprar menos materiais de luxo e vender mais materiais fabricados, tá? Aqui, estímulo à exportação, tá? Diminuição da importação. Qual é o resultado dessa prática segundo o texto? Então, dentro do texto, a gente vai perceber aí uma espécie de guerra de dinheiro entre os estados. Como assim? Uma busca pela valorização do seu produto, da sua moeda, tá? E uma guerra em relação a quem consegue vender primeiro os produtos necessários aos outros países. Ok? Então, explique a relação entre a prática do mercantilismo e a expansão marítima europeia. A gente já falou sobre isso em aula, né? Essa ideia da expansão marítima seria uma busca por metais preciosos e mercados, e lugares para se explorar, e colônias para se fazer, que são características do mercantilismo. Tá? A resposta aqui está assim, a prática mercantilista do mercantilismo trouxe a necessidade de procurar novas mercadorias e metais preciosos, acabei de falar, que ainda não tivessem sido explorados. Por causa disso, consolidou-se uma relação entre mercadores e reis, né? Burguesia e reis, uma vez que agora era preciso explorar rotas comerciais para chegar a novos territórios. Tá? Dessa expansão marítima, a gente vai ter o domínio, né? E vai ter aí parte da colonização inclusive do Brasil, tá bom? Vamos lá. Falando um pouco dos absolutismos, né? Explique a relação do primeiro-ministro, não sei ler isso aqui, Richelieu, com o absolutismo francês. O primeiro-ministro Richelieu, com o rei da França, aplicou algumas políticas que fortaleciam a monarquia francesa. Com a arrecadação de impostos, conseguiu enfraquecer o poder da nobreza, que naquele momento estava em conflito com o rei. Dessa maneira, a França se tornou uma monarquia absolutista. Nós temos o enfraquecimento da igreja, nós temos o enfraquecimento da nobreza e nós temos o fortalecimento de um indivíduo apenas da nobreza, que é o rei. Complete a frase abaixo marcando um X na alternativa correta. A Guerra dos 100 Anos foi... a questão correta é a segunda aqui, gente. Um conjunto de batalhas entre franceses e ingleses pela sucessão do trono francês e pela conquista de territórios franceses. Tá? Faça a ligação, né? A correspondência entre as coisas aqui. Primeiro estado, grupo composto pelo alto e baixo clero. Tá? Então, toda a igreja estava aqui nesse primeiro estado que tinha mais vantagens. Acima do primeiro estado, nós temos o rei, tá, gente? Já falei isso na aula. Segundo estado, grupo composto pela nobreza cortesã, ou seja, a nobreza que estava em volta do rei, pessoas que frequentavam o palácio, o castelo, mas que não eram o rei, nem a família do rei, tá? Então, se eu falo de nobreza provincial, eu estou falando das províncias distantes, como se fossem lugares distantes do reino. Se eu estou falando da nobreza cortesã, eu estou falando da nobreza que frequenta o castelo, o palácio, mas não é o rei, ok? E a nobreza togada é a nobreza com títulos dentro dos cargos políticos, né, dados pelo rei, tá? Então, aqui está o segundo estado, toda a nobreza.
E o terceiro estado, grupo composto pelo povo francês, o único que pagava impostos. Somente o terceiro estado pagava impostos. O terceiro estado era composto de 90% da população francesa. Ok? Eles pagavam os impostos, enquanto esses dois grupos aqui usufruíam dos impostos pagos pelo terceiro estado. Cite e explique as consequências da ascensão política da burguesia. Tá? Nós temos a expansão marítima, né? Que é a burguesia que vai sair dali para conseguir novos lugares, mais dinheiro, né? Pedras e tudo mais. Nós temos a compra de títulos de nobreza. Tá? Nós temos também o fortalecimento do Estado absolutista, porque a burguesia vai se aliar ao rei para poder fazer com que o rei se levante, né? E os estados e o poder religioso se enfraqueça. Então a burguesia aliada ao rei vai fazer essa questão aí. Basicamente é isso. Tá? Vai haver uma mudança muito grande. E vai surgir dentro de um terceiro estado, né, que são todo o povo, incluindo a burguesia, vai surgir daqui um grupo social fortalecido, né, que vai ser a própria burguesia. Tá? Aí a gente fala aqui do absolutismo e, por último, aqui a gente fecha. Ó. Complete as frases abaixo com as palavras do quadro. Né? Viagens marítimas, América, metalismo e centralização. Tá? Uma das medidas tomadas por Dom João II em seu governo foi a centralização do poder em suas mãos. As viagens marítimas foram uma característica do absolutismo português e espanhol. Né? O português vai descobrir aqui o Brasil, o espanhol vai descobrir o resto da América Latina, com o objetivo de conquistar novos territórios. Alguns dos locais colonizados pelo Estado espanhol foram a América, a Ásia e a África. O acúmulo de metais preciosos conquistados nas colônias espanholas é chamado de metalismo. Ok? Explique o que é Carta Magna. A Carta Magna, gente, é uma carta constitucional, ou seja, uma carta com valor de lei, tá? Que ela vai ser redigida pelo rei da Inglaterra, né, para limitar o poder do próprio rei. Tá bom? Então é como se fosse a carta maior. E essa carta maior determinava ali até onde o rei podia ir com as suas ordens. Marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, faça as correções necessárias. Com a vitória francesa da Guerra dos 100 Anos, o rei inglês teve seu poder abalado e sua nobreza feudal enfraquecida. Né? Tem tudo a ver porque a nobreza feudal era quem guerreava, era quem ia para a guerra. Então, quando a vitória é francesa, o rei inglês é enfraquecido, lógico. F. Com a ascensão de Henrique VII, ao poder, a nobreza pôde estabelecer tropas particulares, cujo poder era distribuído entre seus membros. Tá? Mas é mentira, não é verdade, porque ela ficou proibida de estabelecer tropas particulares e não pôde estabelecer. Tá? C. Uma característica do reinado de Henrique VIII foi a união dos poderes entre o Estado e a Igreja Católica. Negativo. Henrique VIII negou o poder da Igreja Católica, né? Expulsou a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana. Tá? E F aqui, ó, a Guerra das Duas Rosas se iniciou com um conflito entre as famílias Lancaster e York, né? Tá bom? Então é isso aí. Continuando. Ó, Tratado de Westfália
expansão marítima, absolutismo, Carta Magna, mercantilismo e antigo regime, né? O Tratado de Westfália trouxe profundas mudanças na vida cotidiana e na política. Por exemplo, as pessoas passaram a ter a liberdade de praticar a própria religião. A Magna Carta foi um documento que restringia, ou seja, continha, né, o poder do rei e deu origem ao parlamento inglês. A política econômica que se desenvolveu na época moderna era o mercantilismo, com base na balança comercial favorável e no controle do mercado pelo Estado. O absolutismo, em Portugal, favoreceu a expansão marítima, possibilitando a ampliação de seus territórios. A sociedade francesa do antigo regime era dividida em 3 estados, né? O absolutismo é um modo de governo em que o rei assume os poderes totais sobre a região. Ok, gente? Então é isso aí, corrigido. Vai ter um trabalhinho aí na plataforma, valendo ponto, tá? Então faça, por favor. Tchau, até mais.